É, pessoal, mais um vídeo aqui passando as novidades da DC. E olha só, essa semana a gente teve grandes notícias envolvendo a série dos Lanternas Verdes, porque eu sei que tem muita gente desconfiada por conta desse papo que vai ser mais realista, pés no chão. Mas acontece que essa semana a gente teve uma entrevista de uma pessoa que passou uma ideia bem legal da série, hein? Com certeza subiu um pouco o meu hype. E a gente também teve a confirmação de um pouco da equipe técnica que está participando da série, e isso também é de ficar bem empolgado pela perspectiva de termos aliens na série. Olha, talvez esse realismo que estão dizendo aí não seja bem assim, sabe? Vamos comentar bastante sobre essa questão dos Lanternas Verdes, mas na DC também não é só isso, porque o universo absoluto tá bombando demais. Esse mês de março a gente vai ter 2 novas HQs desse universo, e o negócio tá tão bom que até a HQ do Caçador de Marte, que nunca vendeu HQ na vida, tá vendendo bem. E ainda tem um pouco sobre o The Batman, porque tem a Guerra dos Insiders, aquele insider Jeff Snyder ataca de novo, e ele passou algumas informações que mais confunde e que não parecem ser verdade, sabe? E eu vou tentar esclarecer aqui o que deve ser real ou não. Muito bem, tem muito assunto pra gente falar nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! Pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria dizer que hoje a gente vai fazer uma live só para membros do canal, com a participação do Rino do canal Nerd All Stars. Se você quer conversar com a gente, mandar aquele comentário, a gente responder, tirar aquela dúvida do Rino, se inscreva aí para fazer parte dos membros do canal. Muito obrigado também pro Matheus Souza, que é o membro mais recente aqui no canal. Valeu, Matheus, tamo junto, espero você na live. Muito bem, vamos começar falando sobre as séries dos Lanternas. A atriz Purna Jagannathan realizou algumas entrevistas essa semana e aproveitaram essa entrevista para perguntar sobre a série dos Lanternas. E na resposta da Purna, ela confirmou uma coisa que a gente ainda não sabia, de que os Guardiões sim vão aparecer, e também a Corporação do Sinestro. Porque quando ela cita Sinestro, ela fala no plural, o que leva realmente a entender que a Corporação dos Anéis Amarelos realmente vai estar lá, que é a Sinestros Corps, né? Temos todos os personagens que conhecemos e amamos. Os Lanternas, os Guardiões, os Sinestros, e esse mundo continua intacto, e todos são apresentados como heróis e vilões ao mesmo tempo. É isso que torna a escrita tão complexa, cheia de camadas e tão maravilhosa. Essa parte aqui que ela diz que os heróis e os vilões são complexos, né, uma escala cinza, eu acho legal, é só que eu também não consigo ficar muito empolgado, porque eu já vi esse papo antes, né, do pessoal dizer, nossa, os personagens são complexos, os vilões são tão complexos quanto os heróis, e você não sabe de que lado essas pessoas estão. Às vezes me parece muito papo de relações públicas, sabe? Ah, esse é o melhor roteiro que eu vi na vida. Eu nunca confio muito nesses elogios de atrizes, atores que estão trabalhando no filme ou numa série. Dito isso, eu espero que ela realmente esteja certa, que esse roteiro realmente seja tão maravilhoso como dizem que é, mas pra mim a grande notícia é ela dizer que os Guardiões vão aparecer, os Sinestros vão aparecer, e a Corporação dos Sinestros, assim, ó, tipo, todo mundo é alienígena. E isso é o que eu mais quero ver na série. Eu quero ver alienígena. Eu não quero ver alienígena disfarçado de humano, sabe? Não, eu quero maquiagem, eu quero pessoas com aparências na estilo Star Trek. Alienígenas bizarros. Tanto do lado dos Sinestros, quanto do lado dos Lanternas. Isso sim que eu acho que as pessoas deveriam valorizar. Esse papo do roteiro complexo, ok, vamos ver realmente se o roteiro é complexo. Mas uma série de Lanterna tem que ter o lado fantasioso, tem que ter alienígenas. E nessa frase ela confirmou. Um grande ufa sai do meu peito, vamos ter alienígenas nas séries dos Lanternas. Até porque isso conversa um pouco com uma outra notícia que acabou saindo essa semana. Porque o ator Garrett Dillahunt, que vai participar da série dos Lanternas, postou esse vídeo no Instagram dele que ele é preparado para fazer os efeitos especiais para alguma maquiagem que ele vai ter. E isso confirma que a gente deve ter alguma coisa envolvendo alienígenas também. O que eu tava com medo dessa série não ter, tipo, muitos alienígenas. Tipo, ok, o Sinestro é alienígena, ok, ele é alienígena, mas ele também tem uma aparência humanoide. Não tem muita diferença de um humano, sabe? Eu quero ver alienígena, né, das mais variadas formas. E nesse post, ele acabou marcando uma empresa que faz esses efeitos especiais, que é a Fractured VX.
A gente ainda não tinha a confirmação que essa equipe estava participando, mas agora a gente tem. Essa mera notícia é digna de ficar com muito hype, porque foram eles que fizeram aquela roupa maravilhosa do monstro do pântano da série lá que foi cancelada da HBO. Eles fizeram a roupa do Homem Florônico, que aparece no final da temporada. E olha só todas essas coisas que eles já fizeram, eles têm experiência em fazer alienígenas em outros filmes. Fizeram aqueles alienígenas do Rebel Moon, que se tem uma coisa que você pode elogiar no Rebel Moon, é esse design de produção desses alienígenas. Realmente são bem legais. Sabe, é tudo efeito prático, é maquiagem mesmo. E é o que a gente realmente precisa nessa série dos Lanternas. Eu ainda nutro uma pequena esperança dessa cidade do interior dos Estados Unidos, na verdade, ser uma cidade que abriga vários alienígenas. Porque essa é a desculpa perfeita para deixar a série inteira na Terra e ainda ter um monte de alienígena. Eu tô torcendo muito com essa teoria. Mas de qualquer jeito, ter a Fracture VX, pra mim já é a confirmação que a gente vai ter alguns alienígenas aparecendo. A série dos Lanternas, eu sinto que desde o início eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir vender o hype pra galera. O hype pros fãs dos Lanternas Verdes da DC, porque tudo que se baseia em termos de vender a série pro grande público é sempre puxando a questão do roteiro e a questão do Damon Lindelof, que nessa série não é o showrunner, é o produtor. Mas, né, de qualquer jeito você tem ele. Mas a série tá se vendendo dessas duas coisas. O roteiro, que tem esses Lanternas Verdes, que vai ter uma ambientação mais realista, vai estar cheio de metáforas e tudo mais. E eu só sinto que esse não é o melhor jeito de vender a série mesmo. Aquela mesma imagem que eles postaram há umas 2 semanas atrás, né, que a gente vê o Hal e o John, aquilo pra mim não é o jeito de vender a série dos Lanternas. E olha só, eu não tô querendo criticar a série, porque eu entendo a ideia que eles querem seguir, o roteiro que eles querem dar, mas quando se trata de passar o hype, dar entrevistas, eu acho que eles tinham que estar falando mais do lore. Teve uma outra entrevista, essa sim, que eu achei que foi muito boa, que a pessoa nem ficou muito tempo falando de roteiro, que roteiro extraordinário e tudo mais. Não, ela foi direto assim, ó, no lore do Lanterna Verde, tem esse elemento fantástico, a gente vai ter isso. Eu acho que é isso que eles têm que falar mais. Na minha opinião, a primeira foto oficial tinha que ser uma foto com eles vestidos de Lanterna Verde. Ou então uma foto oficial dos Lanternas Verdes e os outros alienígenas que vão aparecer na série. Acho que isso teria dado um hype do caramba pra vender a série. Tudo bem que agora ainda é muito no início da produção, eles ainda estão gravando a série, mas me pega como que eles estão tentando vender só na base do nome e querendo dizer que o roteiro é maravilhoso. É sempre uma armadilha você querer vender qualquer coisa pelo roteiro. Porque por mais que o roteiro talvez seja muito bom, ainda é a perspectiva dessas pessoas que estão ali. E o grande público é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe como que o grande público vai reagir. Por isso que a estratégia, na minha opinião, tinha que ser um pouco diferente. Eu, quando vejo essa notícia que a Fracture VX vai participar, eu fico com muito mais hype do que só uma entrevista protocolar dizendo que o roteiro é 10 de 10, sabe? É maravilhoso, não sei o quê, tem que camadas. Porque a gente já escutou isso, a gente já viu isso, ok? Eu sei que vocês acham que o roteiro é bom. Deixa que a gente avalie o roteiro quando sair. Mas me mostra a fantasia, eu quero Lanterna Verde, sabe? Então, essa notícia da Fracture VX me deixa hypado pra caramba. Eu espero ver vários aliens com uma maquiagem foda pra ganhar prêmio, sabe? Porque esses caras que fazem essas maquiagens aí, talvez sejam os melhores dos melhores. Eu sei que para algumas pessoas tá difícil de comprar o hype porque Lanterna Verde realista, o Jordan mais velho, mas essa notícia, pelo menos para mim, sobe o meu hype. Eu tenho hype sim, eu tenho grandes expectativas com essa série, eu espero que realmente seja esse roteiro, tudo isso que eles estão falando, mas vai ter uma parte de mim que tem dificuldade de comprar essa série mais realista dos Lanternas Verdes, como eles estão querendo fazer. Pra você me ganhar, mostra esse lado fantasioso. Eu comecei a ver um pouco aqui. E eu espero que as outras pessoas que talvez estejam desconfiadas, agora estejam um pouco mais hypadas, mais confiantes com essa equipe, com a questão dos alienígenas e dos sinestros. Pra mim, isso foi uma grande notícia, a melhor notícia dos Lanternas Verdes, desde o anúncio do Jon Stewart. Seguindo aqui com a nossa pauta, vamos falar do universo Absolute, que olha, gente, tá bombando pra caramba, o Universo Absolute é um grande sucesso, e a gente finalmente chegou em março, que é o mês que vai ter aquela expansão do Universo Absolute, com a chegada da HQ do Caçador de Marte, e a chegada da HQ do Flash. Essas duas HQs estão em pré-venda nos Estados Unidos nesse momento, e a HQ número 1 do Caçador de Marte simplesmente vendeu 120 mil cópias antecipadamente. Nunca na história do Caçador de Marte ele deve ter vendido tanta HQ solo assim. Essa é uma notícia espetacular para esse universo, o público realmente
comprou a ideia do universo, e não só o Caçador de Marte, mas também a HQ do Flash, que também tá na pré-venda, e vendeu mais do que o Caçador de Marte. É só que o número exato das vendas não foi revelado. A HQ do Caçador de Marte é a que pessoalmente eu estou mais hypado. A série vai se concentrar no agente do FBI John Jones, enquanto o corpo dele é dominado por uma consciência alienígena, conhecida como Marciano, fazendo com que lentamente ele enlouqueça e se envolva numa guerra intergaláctica. Essa HQ é escrita pelo Danny Scamp e ilustrada pelo Javier Rodrigues. Você olha para a imagem do Caçador de Marte desse universo absoluto e você fica intrigado, você quer ler. Já a HQ do Absolute Flash teve uma pequena prévia em algumas edições do último mês da DC. E a grande questão do Flash Absoluto é que não tem Speed Force. A grande e velha força da aceleração não vai ter aqui. O que eu acho que também é uma mudança muito legal pro personagem. E visualmente esse Flash Absoluto tá bem maneiro. Isso é uma coisa que o universo absoluto não tá errando, né? É impressionante. Todos os personagens, todos os designs, todas as premissas de história são muito boas. E o fato, claro, de ser todo um novo universo pra galera acompanhar, com certeza também ajuda a vir novos leitores pra DC. O Scott Snyder, que é o grande idealizador desse universo absoluto, ele confirmou também que esse ano de 2025 a gente vai ver os primeiros crossovers entre as HQs. Sei lá, o Batman com o Superman ou o Batman com Mulher Maravilha. E eu imagino que para uma Liga da Justiça do Universo Absoluto não falte muito. Talvez aí, o quê? No máximo 1 ano pra gente ter a Liga da Justiça desse universo. Um outro grande acerto da DC é como que eles estão evoluindo o universo absoluto, sabe? Porque eles não começaram o universo absoluto com 10 HQs de universo absoluto. Não, eles foram indo aos poucos, né? Primeiro a Trindade, agora esses heróis estão completando as primeiras sagas. Semana passada completou da Mulher Maravilha, essa semana deve completar do Superman, daí na outra deve ter a do Batman. E depois dessa leva, que foi um grande sucesso, a gente vai pra segunda leva. Caçador de Marte, Flash e o Lanterna Verde. Depois a gente pode ir pra uma outra leva, e depois a quarta leva pode ser de Liga da Justiça. Essa estratégia, que é muito parecida com o universo da Marvel Ultimate, começar com poucas HQs, depois ir expandindo, na minha opinião, é a estratégia mais correta. A gente vinha pedindo isso há tanto tempo, que bom que tá dando certo. Que bom que eu não estava errado em pedir isso, porque tantas vezes a gente pediu. E claro que o importante não é só a estratégia, tem a questão da qualidade das HQs, que todas elas estão realmente muito boas. Assim que sair a HQ do Caçador de Marte e do Flash, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal também. Podem ficar tranquilos, a Batcaverna tá de olho nessas edições e a gente vai fazer vídeo. Beleza, vamos pro último assunto agora, que é a questão do The Batman. Aquele insider Jeff Sneider aprontou de novo. E vocês sabem como é que é o Jeff Sneider, né? Às vezes ele acerta, às vezes ele dá um chute que não tem nada a ver. E agora veio essas informações que, sinceramente, eu acho que ele tá chutando muito longe. Porque ele passou uma série de tópicos sobre o The Batman Parte 2 e que envolve a questão dos bastidores, né? O primeiro, que o Robert Pattinson já leu o roteiro inteiro. E essa é uma informação meio estranha, porque até semana passada o Robert Pattinson disse que não tinha lido tudo, mas claro, o Robert Pattinson pode ter mentido. É só que nesse caso, eu acho que tem muito mais chance do Jeff Sneider estar errado do que o Robert Pattinson ter mentido assim por uma coisa que não tem muito por que ele mentir. Mas aí o Jeff Sneider falou algumas outras coisas que é realmente muito difícil de acreditar e que envolve a questão de quem tem um controle criativo final envolvendo The Batman. Ele fala aqui que o James Gunn e o Peter Safran ainda não leram o roteiro, mas que o Matt Reeves não é obrigado a enviar o roteiro pro James Gunn, a menos que eles precisem ver. O que é uma coisa meio estranha, porque desde o início o James Gunn tá falando do universo da Batman, dizendo como se ele tivesse, né, a palavra final de aprovar ou não o roteiro. Ele até já falou uma vez que tinha mandado algumas notas, sugestões de alterações, né, pro roteiro do Matt Reeves. E o que realmente não faz muito sentido no que ele tá falando é que ele cita aqui a Pam Abdy e o Michael De Luca, que são os CEOs da Warner Bros. Studios, dizendo que eles sim podem dar as notas, né, sugestões de alteração. E bem, isso, na minha opinião, não faz muito sentido. Principalmente porque foi o James Gunn que disse que agora tudo que envolve DC vai ser coordenado por ele e pelo Peter Safran. Esse negócio que o Jeff Sneider tá falando lembra um pouco a situação do Coringa 2. Porque o Coringa 2, esse sim, o James Gunn nunca disse que tinha controle sobre ele. E parece que o Jeff Sneider tá tratando The Batman Parte 2 como se fosse o Coringa 2. É só que, na minha opinião, tem uma grande diferença entre esses dois filmes. Porque ao longo de todo o desenvolvimento do Coringa 2, o James Gunn nunca fez questão de falar dele.
Ele, inclusive, disse uma vez que não tinha nenhum envolvimento com Coringa 2. Ao contrário do The Batman, porque sempre quando perguntado sobre o The Batman, ele diz que ou ainda não viu o roteiro por completo, ou que tá entusiasmado para ver o roteiro, ou que deu, né, notas pro roteiro. Então, na minha cabeça, não faz sentido essa frase aqui do Jeff Sneider. E que, na minha opinião, provavelmente ele está errado. Outra coisa, a Pam Abdy e o Michael De Luca recentemente levaram um desaforo lá do Zaslav, porque as coisas não estão indo tão bem ali na Warner. E eu duvido que, nesse momento, eles estejam em situação para fazer algum tipo de anotação do roteiro do The Batman. Qual seria a autoridade que eles teriam para fazer qualquer tipo desse envolvimento? Talvez, em termos de hierarquia, eles possam fazer, tipo, exigirem, mas eu duvido que isso na prática vá acontecer também. E outra coisa, personagem de DC, quem cuida é DC Studios. Ah, mas o Coringa? Coringa começou a ser feito no meio de todo aquele imbróglio de antes. São dois momentos completamente diferentes. O The Batman vem depois, dentro do guarda-chuva da DC Studios. O Coringa não estava no guarda-chuva da DC Studios. Então isso que o Jeff Snyder tá falando, eu acho que ele tá completamente errado. A última coisa que ele diz aqui é que o James Gunn e o Peter Safran não podem dar anotações para o roteiro, a não ser que esse roteiro esteja pronto e seja visto por eles. E isso daqui a gente sabe que não é verdade, porque o próprio James Gunn já falou que enviou anotações pro roteiro do The Batman Parte 2. Talvez o James Gunn não tenha lido o roteiro por completo, mas ele disse que já viu algumas coisas. Ele disse que viu algumas ideias. Então, isso sim a gente sabe que não é verdade. O Jeff Snyder realmente tá na treta aí com a DC e a Warner, né? Vamos criar esse caso aqui, que na verdade é o Michael De Luca que pode ver o roteiro. Calma, né? Não é bem assim. Não funciona mais assim a Warner com a DC. E mesmo que hipoteticamente talvez ele esteja certo, talvez o Michael De Luca possa realmente dar algum tipo de observação, eu duvido que ele tenha qualquer nível de poder de decisão em cima desse roteiro. Isso me lembra um pouco que no Esquadrão Suicida do James Gunn, o Zack Snyder leva crédito como um dos produtores do filme. Duvido que o Zack Snyder pudesse dizer qualquer coisa sobre o roteiro do Esquadrão Suicida do James Gunn, mas ele recebeu o crédito. Porque deve ter toda uma questão interna de como que funciona a questão dos créditos, como provavelmente o Michael De Luca e a Pam Abdy também vão ter do The Batman Parte 2. Isso é, se eles ainda estiverem na Warner até lá. Então assim, ó, eu chego na conclusão que o Jeff Snyder nessa aqui deu uma grande bola fora, eu acho que ele tá completamente errado. A verdade é que o roteiro ainda não tá pronto. O James Gunn e o Peter Safran provavelmente vão ver esse roteiro em algum momento do próximo trimestre. Se eles quiserem, eles vão dar algum tipo de observação. Se não, tá tudo bem também. Mas quem vai dar as notas vai ser o James Gunn ou o Peter Safran. Provavelmente James Gunn, porque é ele quem cuida da parte criativa. Sem estresse na produção do The Batman Parte 2. A única coisa é que tá demorada, né? Mas isso não quer dizer que seja estressante. Na verdade, eu acho que é o oposto de estresse. Eles estão com muita calma, muita paciência pra fazer esse roteiro aí. Vai ser o melhor filme da história do Batman, podem anotar. Depois de Máscara do Fantasma, é claro. Mas galera, essas são as novidades de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E vocês estão ligados, cogitem de se inscrever como membros do canal pra participar da live. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Vocês estão ligados. Dali DC. E esse foi o vídeo conversando sobre as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.